Vamos então ouvir a última comunicação, do Sr. João Figueiredo. Nós agradecemos imenso, o Dr. ausente e veio, foi o último a chegar, porque de facto teve muito trabalho. É professor da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Engenharia e Planeamento Regional, investigador e consultor na área de transporte e também chefe de gabinete do anterior Secretário de Estado dos Transportes. Boa tarde a todos. Eu vou começar por agradecer à Associação, à Beja e ao Dr. Florival pelo que me fez ficar tarde. Cumprimentar-vos a todos mais uma vez, dizer que é de facto. Eu cheguei tarde, não pude estar a mesa, não vi para não estive na primeira parte, mas tive a oportunidade de ver como a sala estava composta e completamente cheia, mal havia lugares para sentar e vi de facto como a tarde foi animada, com uma plateia interessada e com também apresentações muito interessantes. Só um pequeno reparo, já foi, eu fui chefe de gabinete, já não sou do atual governo, acabei, portanto, em junho de 2010, mas, sobretudo, trabalho sobre todas as áreas dos transportes. Foi-me proposto falar sobre a questão do ordenamento do território e, portanto, vou fazer esta ligação ordenamento do território com os transportes. E, portanto, mesmo falando do ordenamento do território e mostrando questões de transportes do território, vamos até perceber algumas, ou pelo menos discutir, refletir sobre algumas das questões que foram aqui colocadas, por exemplo, a proposta da reflexão que o professor Manuel fez aqui. Ou seja, as perguntas que lhe fizeram, mas se é assim, tão óbvio, porque é que não temos comboios? E se é assim, é quase porque só falamos da oferta, não falamos lá da procura. E, portanto, onde é que estão os passageiros e como é que isto se organiza e como é que nós podemos, de facto, ter este sistema todo a funcionar. Porque houve algumas coisas extremamente interessantes, que é a necessidade de termos um sistema que funciona como sistema e não como elementos separados. E, portanto, um sistema completo de transporte, e depois vou falar nisso mais rápido. Portanto, vou falar, sobretudo, um bocadinho claramente da região, para ligarmos com esta questão dos transportes, porque conhecem melhor do que eu, as acessibilidades de ordenamento do território, falando daquilo que é acessibilidades internas e interregionais, as externas, e portanto, no fundo é isto que se está aqui a discutir hoje, e o grande potencial de toda esta região, que tem grandes potencialidades em termos de acessibilidades externas, e era importante nós conseguirmos agora, pelo menos em termos de análise, diferenciar isto e depois fazer isto tudo no final, ou seja, um aeroporto, por acaso, um grande Porto de Sines, como um grande âmbito portuário, e portanto um projeto também antigo, mas conheceu nos últimos anos um grande desenvolvimento e que conhecemos que continua a crescer, e portanto, em termos de acessibilidades externas, grandes potencialidades, algumas limitações em termos de acessibilidades internas, e vamos discuti-las também, porque, como eu digo, falando do sistema, e hoje quando falamos de transportes, falamos de um sistema de transportes, isto só funciona se estiver tudo a funcionar, e portanto, ter um aeroporto que depois não tem ligações, já vimos aqui, não funciona, ter um porto que não tem escoamentos e portanto não pode aumentar o seu interland e não pode captar ou atrair ou gerar mercadorias para o interland, portanto não funciona, e depois também toda a questão da intermodalidade dos vários modos de transporte, que é fundamental. Ora, uma região do Alentejo com fracas densidades populacionais, e portanto isto é só o retrato, com perdas de população na maior parte da sua região. Há aqui concelhos que conseguem, pelo menos isto são os dados ainda anteriores, eu não tenho os dados mais recentes, mas com perdas acentuadas de população e com fracas densidades populacionais, isto é o retrato, conhecem muito bem como eu. Em termos de rede urbana, e são as cidades que polarizam e organizam o território, portanto nós temos que tê-lo em conta, sobretudo aqui no Alentejo, portanto, um sistema urbano composto por Évora, Porto Alegre, Beja, Elvas, e depois um eixo Estremoz, Vila Viçosa e Borba, e o eixo Santiago, Cacém e Santo André, e portanto isto é fundamental, depois temos também este sistema urbano em conta, porque de facto é o sistema urbano e são as cidades que oferecem serviços ao resto do território e que estruturam o território. E onde se concentra, de facto, também não só a produção, a oferta de bens e serviços, mas a própria população, cada vez mais, que se vai deslocando para as cidades que consegue ter, de facto, os serviços. Uma proposta de um PROT em termos de estrutura urbana, que mostra bem tudo aquilo que eu disse há pouco, não é? Em termos do sistema urbano regional, e com dois importantes polos, eu diria, aqui no interior, ou seja, Évora e Beja, e, portanto, a questão de toda esta...
E aqui mais uma vez a questão das acessibilidades, ou seja, tudo isto só funciona se houver acessibilidades, quer acessibilidades a outras regiões, para fora da região, quer acessibilidades internas para fortalecer todo este território, mesmo em termos socioeconómicos, todo este território, e para organizar, como é o papel das cidades, os territórios envolventes. Ou seja, a questão daquilo que falávamos há pouco, das ligações intraconcelhias ou interconcelhias, das ligações internas, é fundamental para que haja, de facto, uma capacidade de estruturação dos territórios que muitas vezes estão cada vez mais despovoados, com menos serviços e que, portanto, têm que ser organizados a partir das cidades que lhes oferecem serviços e que podem potenciá-los também. E, portanto, não obrigar as pessoas a virem todas para a cidade, mas deixá-las lá onde elas estão, havendo capacidade, portanto, transportes e mobilidade para assegurar todo o funcionamento. Ou seja, tenho dito muitas vezes, o nosso modelo de organização da sociedade socioeconómica, digamos, assenta na mobilidade e nos transportes. Nós não conseguimos ter, este modelo não sustenta sem um bom sistema de transportes que assegura a mobilidade de pessoas e animais. Vamos passar, já falámos do sistema de transportes. Aqui uma outra imagem onde se fala, sobretudo, onde se mostra que a predominância, ou os movimentos pendulares, mas a predominância do automóvel particular, já se falou aqui disto também, seguida do modo pedonal, nas deslocações mais curtas, e algumas mesmo, às vezes, intraconcelhias, ainda algumas deslocações a pé, e a utilização do autocarro no final. Portanto, temos o automóvel particular e a pé são ainda as deslocações mais intensas na região. Portanto, isto também mostra algumas das debilidades do sistema de transporte. Aqui já vou passar porque o tempo também não é grande, enfim, o comportamento demográfico excessivo com reflexo do despovoamento, já vimos isto, a baixa densidade, o envelhecimento da população e depois a própria competitividade do território que é posta em causa por tudo isto. Esta cidade, dois centros mais importantes, já falámos, aqui Beja, que polariza e organiza uma parte do território envolvente, aqui Évora, peço desculpa, está trocada a imagem, mas portanto, estamos a falar de Évora, e portanto que são movimentos de origem distinta, portanto, deslocações pendulares, e portanto são todas aquelas deslocações que se fazem diariamente, quer dizer que há de facto aqui, à volta de Évora, uma grande capacidade de organizar todo este território, de atrair deslocações, e portanto depois, tem que ter reflexo em termos daquilo que é a oferta de transportes. Como vimos, não havendo, temos a importância do transporte particular ou das deslocações a pé. Beja, mais uma vez, também com todas estas ligações, sobretudo com os concelhos aqui da Feira do Alentejo, de Vidigueira, Cuba, ao Estrela. Enfim, vamos passar, isto era também em termos daquilo que era a rede de estrada e a procura. Em termos das acessibilidades internas, e agora internas falando do país, mostrar-vos só um pouco daquilo que foi a evolução desde 1985. Todos nós sabemos que foi feito de facto. Em termos de rodovia, podemos contestar os investimentos e as opções, mas, de facto, isto mostra, de facto, os isócronos a partir de Lisboa e Porto, os tempos de acesso, e, portanto, podemos fazer ao contrário a análise se quisermos, mas, de facto, a mais escuro, nós temos aqui as distâncias, portanto, até 4 horas, e, portanto, vamos vendo como todo o território se vai aproximando, se vai contraindo, e, portanto, de facto, houve uma melhoria muito significativa. Não vamos perder muito mais tempo com isto, mas houve uma melhoria muito significativa do território em relação, uma parte do território interior, em relação a estas duas cidades. Não é? A evolução das acessibilidades aos aeroportos, e também aqui vemos, de facto, isto, como toda esta área, em 85 estava, portanto, onde é que está a escala, a mais de 2 horas e 45 minutos, e claro, como as acessibilidades vão promovendo esta acessibilidade e como todo o território se vai contraindo, e portanto é mais fácil, de facto, nós temos o território continental todo hoje coberto, dentro perto das 2 horas no máximo, aqui 2 horas e 45 praticamente nestas pequenas franjas do território. A acessibilidade aos portos mostra também isto, e mostra também como ela própria cresceu e os portos tiveram a capacidade de ir aumentando a sua interlante por via da melhoria da acessibilidade. A população a 30 e 60 minutos, já aqui há alguns cálculos, portanto podemos ver também como com a melhoria das acessibilidades há um aumento da população que fica mais próxima dos centros urbanos, em termos de distância e tempo, e portanto aí já se falou hoje, é de facto o tempo que interessa, e portanto quando nós estamos a falar de acessibilidade hoje falamos muito mais do tempo do que propriamente da distância. Podemos falar do conforto, podemos falar de uma série de outras coisas, mas uma região do Alentejo que tem também
ainda importantes áreas onde a população está a mais de 30 minutos de uma sede de conselho. E, portanto, áreas consideradas num trabalho que fizemos na faculdade, estas áreas deprimidas, com a população ainda números muito significativos a mais de 30 minutos das sedes de conselho. E portanto, isto aparece aqui neste trabalho. Isto aqui é a população na área de influência dos equipamentos do ensino superior. Fizemos isto foi um trabalho, um relatório um trabalho de investigação, em que fizemos isto quer para os equipamentos de ensino superior, quer para os equipamentos de saúde, e portanto, vendo agora com toda esta alteração, como é que as populações ficam, não é? E portanto, como é que elas são penalizadas ou não em termos de toda esta reestruturação, digamos que nós vamos ter algum trabalho até agora com tudo o que está a ser feito, já agora para perceber o que é que vai acontecer em termos das mudanças, mas portanto, Beja, que acaba por ser também, juntamente com o Évora, também aqui um centro importante em termos de oferta escolar e, portanto, aqui do ensino superior, e, portanto, como é que este tempo vai aumentando em termos da população que está à sua. E aqui um trabalho muito interessante que mostra, sobretudo, como é que ao longo do tempo as diferenças de tempo foram diminuindo e quem é que ganham mais. E, portanto, conseguimos ver aqui, com toda a conectividade que o professor Manuel também falava, por via dos troços que foram feitos, por via das estradas. Portanto, eu penso que isto não está totalmente visível para vocês, pois devia ter posto um slide, por cada slide, mas no fundo o que fizemos foi ver a matriz de tempos de acessos entre as diferentes cidades e, portanto, ver em 2005 e 2009 e perceber o que é que se ganhou. E, portanto, Beja, de facto, também teve aqui alguns ganhos significativos, não foi das que ganham mais, mas teve alguns ganhos significativos em termos de acessibilidade, mas eu não sei se tenho aqui um em que mostrava, estando completa o projeto rodoviário, aí como é que Beja iria ganhar, de facto, e como era importante concluir tudo aquilo que estava em projeto, muito que estava já em obra e que neste momento está. Seria até interessante perceber se está parado e vai continuar parado, ou se é para continuar, não é? Falando da subconcessão do Alentejo, em que termos é que isto está, sendo que foi das primeiras medidas que foram postas em cima da mesa, era a renegociação das concessões e, portanto, nunca mais surgiu nada. Seria interessante perceber como é que estamos em termos da subconcessão do Alentejo, em termos das obras que estão em curso e estão paradas, mas que também não estão, o contrato continua e, portanto, aqui o que está em causa, sobretudo, penso eu, com o financiamento dos bancos e, portanto, se calhar vamos ter que negociar isto e pagar isto daqui a uns anos mais caro, porque os bancos querem outras taxas de financiamento, não aquelas que tinham proposto há uns tempos atrás. Aqui o nível de acessibilidade e, portanto, vemos como Beja, em termos de acessibilidade no contexto nacional, da rede urbana nacional, está, de facto, a um nível muito, muito baixo, não é? E, portanto, basta olhar para o mapa, ou seja, os que têm maiores, isto é um indicador composto que nós calculamos, pois ele aparece aqui, aliás, já vos mostrei, mas ver que a verde estão aquelas que têm maior acessibilidade, obviamente Lisboa e Porto, os dois centros mais importantes, depois a amarela e a vermelha as que têm menor índice de acessibilidade, e Beja está aqui com uma das capitais de distrito, com menor acessibilidade no contexto nacional. Cá está, este índice tem a ver com a acessibilidade ao centro, com a população, com o tempo de viagem de todas as cidades para todas as cidades, daquela matriz que eu vos mostrei, e, portanto, Beja aparece aqui, de facto, com um índice de acessibilidade pior que muitas outras. Portanto, a subconcessão do Alentejo permitia, de facto, ligar os distritos de Setúbal, Évora e Beja com esta rede de estradas, está, neste momento não sabemos como, mas é fundamental, de facto, para ligar quer o aeroporto, melhorar a acessibilidade do aeroporto, quer a acessibilidade ao porto, do Porto de Sines, quer depois toda a acessibilidade intra e interregional. Acessibilidades marítimas eu vou passar mais rápido, sei que o Comandante já desenvolveu toda a questão da Sines, mas, portanto, um porto importante, que começou como porto petroquímico, isto aliás são coisas de Sines, da própria Sines, a fonte é a versão do Porto de Sines, começou com cargas energéticas e que evoluiu mais recentemente para os contentores e que não para de crescer nos contentores, de um tráfego que a nível mundial também tem conhecido um crescimento enorme. Neste momento, com a crise, passado foram 486 mil. Mas neste momento, com a crise em termos mundiais, há algumas questões, mesmo em termos armadores, ainda há algum
alguma reestruturação, mas que todos nós sabemos que é um trato que não para de crescer e, portanto, é um dos grandes portos, os hubs são, de facto, portos que crescem mais e continuam a crescer. E é importante as acessibilidades, mesmo aqui também da própria acessibilidade ferroviária, que é fundamental, já se falou aqui, houve uma série de problemas que resolvidos num passado recente, exemplo da raquete de sinos, mas depois do resto das acessibilidades que é preciso desenvolver e também, como sabemos, do IP8, que é fundamental.